Boa noite, Rogério Ceni. Queria saber de você, se você entendeu que o Bahia teve que correr mais com um jogador a menos durante todo o primeiro tempo. E essa baixa física no segundo tempo, o time caiu muito fisicamente. E eu queria saber de você qual é a culpabilidade do Jean Lucas internamente em relação ao lance com 2 minutos de jogo. E se a questão física também pesou para o desempenho ser um pouco abaixo do que a gente esperava. Você encontrou tanto defeito num jogo que nós ganhamos o jogo inteiro jogando em 10 contra 11. Bacana, boa. Começamos bem. Primeiro, eu acho que o lance do Jean Lucas não é para expulsão. E acho que o lance do PP não é para expulsão. Para mim, na minha opinião, nenhum dos dois lance provoca algo grave. Um dá um soco na perna, o outro nas costas, bate, mas um lance que não afeta absolutamente nada. Na minha opinião, nenhum dos dois lances para expulsão. O jogo deveria acabar 11 contra 11. Mas é uma opinião, o árbitro toma a decisão que ele achar mais conveniente. Eu acho que nós, mesmo com um a menos, praticamente nós começamos, 2 minutos, não sei quanto foi a expulsão, mas foi muito no começo, né? Nós, mesmo com 10 jogadores, com 9 jogadores na linha, nós mantivemos, acho que, talvez a grande virtude do time hoje foi ter Everton e Caio no meio. E o grande defeito foi ter Everton e Caio no meio. Porque nós só fizemos o gol por mantermos 2 meias praticamente que jogam como volantes e com um jogador a menos. E nós sofremos o gol também por acharmos que no começo do segundo tempo, por eles terem descansado 15 minutos, estariam ainda aptos para se manter no jogo e a gente com a bola. O problema é que começou o segundo tempo e a gente não teve mais a bola como no primeiro, né? Então acho que esse foi o principal ponto. Sobre cansaço, você vem de quase 40 jogos, 35, 36 jogos no ano. Jogando, viajando, jogando com chuva, o campo mais pesado. Você jogar com 10 contra 11 e você não baixar a parte física, aí eu acho que é natural até, normal. E aí na hora que eu chamei Eric e Nico, Eric e Nico, foi bem no momento onde teve a falta, eles estavam chegando para entrar em campo. E eu vi que ali nós tínhamos perdido realmente, que nós íamos ter que marcar mais do que tentar jogar. Infelizmente não deu tempo. Foi a hora que deu a falta, eles estavam chegando para entrar no campo e acabamos sofrendo o gol. Mas eu acho que assim, mérito total do time, que com um jogador a menos, pelo fato de ter Caio, Cauli e Everton, conseguiu ter a bola e construir para fazer, porque eu acho que o primeiro tempo não parecia um jogo de 10 contra 11, parecia um jogo em igualdade. O segundo tempo, sim, eu acho que aí nós fomos apertados e tivemos que nos defender mais do que o normal, porque eu acho que era o caminho até natural do jogo, fisicamente, você baixar na segunda etapa. Rogério, boa noite. Eu gostaria que, por gentileza, você me falasse das substituições. Uhum. Primeiro, no intervalo, quando você, em vez de entrar com homem de área, o William José, para pesar mais a área, você preferiu a leveza do Thiago, um jogador mais leve e que flutua mais. Bom, sobre o Thiago, ele vem treinando comigo nessa função, né? E o Thiago, se for para pesar a área, com certeza o William. O problema é que nós provavelmente chegaríamos muito pouco na área, né? Então eu precisava de alguém que no momento de defender, que na minha opinião seria a maior parte do tempo, que tivesse a energia para marcar, para fazer essa rotação no meio campo, no 4-4-1, como praticamente a gente se posicionou, e que tentasse se segurar um pouquinho mais a bola, aguentar um pouquinho mais a bola. O Lúcio não conseguiu segurar tanto a bola, né, na primeira parte, e eu sabia que 45 minutos para o William José, nessa condição de um jogador a menos, era completamente desfavorável, né? Então, num 11 contra 11, com certeza, o William, para pesar uma área, a técnica do William é brilhante. Mas a juventude do Thiago, acho que ajudou bastante no que a gente teria que fazer de melhor, que era sofrer um pouco sem a bola, e ele ajudou bastante nesse sentido. Depois a gente põe o William, porque pulga cansa, né? Aí o Thiago vai para o lado, também já um pouco cansado, porque as pessoas acham, mas um menino vem da base, o problema não é só a parte física. O Thiago fisicamente é um jogador que trabalha muito e treina bem, mas o problema é que é acoplado ao lado mental do jogo, né? Um clássico, um jogador a menos, você está jogando um clássico, Fonte Nova, 40 mil pessoas, não sei quanto tinha, não sei, 45, não sei. E isso o jogador sente, né? O jogador mais jovem, né?
Então, assim, o Thiago foi para o lado, o William veio para tentar a gente segurar a bola para dar tempo de sair de trás um pouquinho, para não ser pressionado o tempo todo. Essas foram as opções no sentido de ataque, né? Aí tem as outras que eu falei, Nico e Eric. Eric primeiro entra para fazer a do Cauli, para dobrar o lado do Jamerson de ataque. Depois o Eric vai para dentro para dobrar com o Nico. E aí o Michel, que é um jogador que aguenta melhor a bola, tem força física, né? Do que o clássico significa. E da força interior de cada jogador. Não é nem tanto no padrão tático, mas muito mais pelo coração que cada um deixou hoje dentro do campo. Boa noite, Rogério. Durante a sequência de 5 vitórias seguidas, você falou sobre a importância desses resultados e que eles davam confiança ao elenco. Depois o Bahia teve uma queda, 3 derrotas seguidas. Como é que estava essa confiança dos jogadores para esse jogo e como ficou depois de ganhar um clássico do jeito que ganhou? Eu sempre falo para eles que você tem que estender os triunfos, você afastar as derrotas, porque a derrota ela gera desconforto, desânimo, ela às vezes demora para você ressurgir, né? Eu acho que era um jogo chave para a gente hoje. Primeiro pela classificação do Campeonato Brasileiro, pela pontuação. Já estão encostando. Quem está na zona já tem 9, né? Se eu não me engano. Tinha, ao menos, quando começou a rodar. Depois, porque era mais um jogo em casa que nós tínhamos e precisávamos de resultado. E porque nós temos uma decisão quarta-feira de Copa do Brasil. Logicamente segue também o Campeonato Brasileiro, mas nós temos uma decisão de Libertadores na outra quarta-feira, né? Então era necessário mudar essa chave, porque não dava para deixar se arrastar mais, né? Então acho que nisso foi muito importante o lado mental, o lado psicológico, conseguir reverter esse resultado. E agora partir para a quarta-feira tentar uma classificação que nos dá a possibilidade de ter mais uma competição pós a parada da FIFA aí para o Campeonato Mundial de Clubes. Boa noite, Rogério Ceni. Na verdade, são duas perguntas. Uma pode fazer uma e fazer a outra depois. A primeira com relação... o time ele consegue a vantagem, né? O Vitória vai lá e empata, e o Bahia vai e faz o segundo gol. Faz o segundo gol. E logo depois, o Vitória perde um jogador e aí fica em igualdade numérica dentro de campo. Mas o Bahia continuou sofrendo. A estratégia, o posicionamento da equipe nesse momento de ficar um pouco mais baixo, abaixo, foi por conta do cansaço ou foi uma estratégia para tentar provocar a saída para sair mais... Jogue 65 minutos num campo pesado com um a menos, aí você vai dizer, mas aí o adversário fica em igualdade. Não, você já correu 65 minutos com um jogador a menos. É muito difícil você ter mais energia para competir na questão de igualdade. Vai ficar em igualdade numérica, mas não em igualdade de condições físicas. Isso as pessoas têm que levar bastante em consideração. Outra coisa, nós tínhamos um jogador voltando de lesão hoje que era para jogar 60 minutos. Mas o que eu vou fazer? Eu não tinha mais. E com cartão amarelo, né? Mas eu não tinha mais o que fazer porque o Pulga estava morto, cansado. O Thiago entrou, jogou 20 minutos e estava cansado. Então, assim, não tinha como fazer mais substituições, né? São muitos jogos, muitas viagens, cara. São 10 horas para ir, 10 horas para voltar da Colômbia. Mas você chega às 10 da manhã, você perde noite de sono. Então, assim, os jogadores cansam também. Então, assim, que minuto foi a expulsão deles que eu não sei? 65 mesmo? Eu tô chutando. 65? Esses 63, 62 minutos que nós jogamos com o jogador mais acréscimo, 70 minutos, eles fazem muita diferença para você não conseguir subir linha, e aí porque você está em questões numéricas iguais, você já se desgastou muito. Aí você tem que tentar se manter, ficar vivo dentro do jogo. Lógico, às vezes você pensa, saiu agora o jogador que eles tinham em vantagem, agora o Bahia vai pressionar. Mas o desgaste que você teve até chegar àquele minuto, ele tem influência direta no que você apresenta no jogo. Sim? Marcos Felipe. Sim. E isso recupera, né? Porque a gente está nas ruas, a gente ouve muitas críticas, né? O torcedor mais emotivo, aí inclusive achando que no jogo anterior que ele teria falhado no rebote da bola. E ele hoje faz uma partida brilhante. Como é que você faz? Qual é a leitura que você faz do Marcos Felipe com relação ao grupo e a confiança nele? Com relação ao grupo, eu acho que todos... ele é um menino excepcional, trabalha muito, erra, como todos na profissão erram, né? O goleiro vive, é o que você falou hoje, fez defesas, né, boas no dia de hoje,
Mas é a vida do goleiro, cara. O goleiro, quando comete um erro, ele tá no limite, né? Os outros erram passe, erram gols. Mas tem muita gente atrás para defender. E o goleiro, quando comete um erro, às vezes ele pesa muito mais para ele, né? É uma experiência de vida que vai jogo após jogo para servir como amadurecimento para ele, né? E de se destacar realmente. Ele fez um bom jogo no dia de hoje, ajudou, teve a parcela de colaboração para que o placar se mantivesse no 2-1. Rogério, embora esteja um pouco ainda longe, tem mais 2 jogos, uma Sim. decisão de uma Copa do Brasil, com o Bahia com a vantagem, mas é uma decisão, não desistir. E o próximo jogo contra o Grêmio. Mas esse resultado, depois de 3 derrotas consecutivas, esse resultado motiva esse grupo para ir buscar essa classificação da Libertadores contra o Internacional? Não, essa motivação ela tem que existir independente do resultado de hoje. Mas psicologicamente eu acho que é muito favorável você ter um triunfo num clássico e dar sequência agora. Como você falou, tem já um jogo mata-mata agora na quarta-feira. Ou você se entrega totalmente. Esse dia eu assisti Paysandu e Remo, fizeram a final lá, né? Um jogo duro, né? Levaram para os pênaltis do jogo. Então, assim, lá foi 1-0, mas o Paysandu começou bem o jogo, teve boas chances de marcar. Nós temos que levar mais do que a sério o jogo, porque economicamente também é importante para o clube se manter na competição, mesmo que tenha um acúmulo de datas e tudo, mais ou menos nos dá também a tranquilidade de ter mais jogos, né, na volta da parada. Então, vai ser outro jogo duro. E aí nós já temos viagem contra o Grêmio. E aí nós temos que tentar mudar o jogo, passar o jogo do São Paulo para domingo, porque é impossível você jogar domingo, quarta e sábado num jogo pesado, 3 jogos pesadíssimos, aí não há quem aguenta mesmo, né? Com viagens, com tudo, e tem calendário para fazer isso, né? Nós temos, o próprio São Paulo tem. Deveria trocar pro bem todo. A rodada toda praticamente é no domingo, nós temos que jogar no sábado, o único que tem, né, 3 dias de intervalo, temos que pensar lá na frente, porque senão é impossível você manter competitividade em todos os jogos numa reta final de calendário. Nós estamos numa maratona no 35º, 36º quilômetro aí, para chegar até essa parada, e nós não podemos desistir agora, é o que eu falo para eles. Já corremos muito para tentar desistir agora, então eu acho que é um resultado importante que, aliado, se a gente conseguir na quarta-feira a nossa classificação, vai se fortalecendo para essa decisão de quarta-feira que vem. Boa noite, Rogério. Ailton Oliveira, da Record Bahia. Até pegando o gancho sobre esse desgaste, né? Um jogo com 1 a menos, boa parte da partida com 1 a menos, então a gente sabe que é muito mais desgastante para os jogadores. E nessa sequência de jogos decisivos, como é que está sendo feita a gestão do elenco, até para evitar lesões, para o Bahia, né, continuar vencendo esses próximos jogos? Olha, evitar lesões nessa quantidade de jogos é praticamente impossível. Acho que a gente tem que tentar minimizar. Nós tivemos aí 5, 6 jogadores fora, né? Eu sempre falo que uma lesão vai chamando a outra, né? Machuca um lateral direito, você tem que começar a repetir teu lateral direito. O que acontece? Machuca teu outro lateral direito. Então isso é uma questão de ciência, né? Agora, nós estamos tentando recuperar, a Ademir está numa fase final de recuperação, Gilberto voltou hoje, Arias numa fase final de recuperação. É uma pena que talvez voltem num tempo que não tenha muitos jogos mais para utilizá-los nessa reta final. Vai pesar para outros jogadores. Agora, nós estamos tentando sempre que a gente pode dar minutos, bem equilibrado, nosso quadro de minutos. Claro que tem alguns jogadores que jogam um pouco mais, mas a gente tem tentado, ao menos, manter todos saudáveis para que estejam prontos para jogar. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Confirme só se é uma impressão minha, pelo menos do lado de fora a gente consegue enxergar isso, né? O Bahia, em 2023, 2024, inclusive declarações suas em relação ao time ser um time que conversa muito pouco em campo, mas eu vejo, pelo menos nos 10 últimos jogos, talvez mais até, inclusive, durante essa temporada, um time muito mais comunicativo em campo, que conversa, que cai numa falta e faz um bolinho de jogadores para poder conversar com você, inclusive. Isso tem feito muita diferença. Essa impressão é correta e tem feito muita diferença para o time, por exemplo, numa partida hoje com 1 a menos conseguir, por 2 vezes com 1 a menos, fazer 2 gols e estar à frente do placar? Eu acho que o fato dos 2 gols reflete muito
na resiliência deles e na vontade de sair de uma situação que começava a ficar incômoda. Apesar que nós estamos falando de um Flamengo do Maracanã que acontece se você perder o jogo, não é uma coisa absurda, né? Você está jogando Copa Libertadores contra 3 times bons também, né? Mas sempre ruim perder, né? Vim de sequência, a gente vinha de 5 vitórias, 5 triunfos e tava super bem tudo, a gente vem de 3 derrotas, não é agradável para ninguém ficar nessa situação. Agora, eu acho que o time fala um pouco mais, principalmente pelo Caio. O Caio é o que mais fala, até demais, no bom sentido, né? Não para de falar o dia inteiro. Mas ele é muito comunicativo e ajuda nisso. Até a própria alegria dele no jogo. Ele é um cara que, até antes do jogo, ele fala bastante. E contagia a todos, né? Nosso time ainda continua um pouco calado. Acho que o Santi fala um pouco, ajuda. O Santi já fala bastante. O Canu, a ausência do Canu nesse sentido também é... O Canu é um cara que lidera a linha, sobe linha, faz todo mundo subir. Eu acho que isso... A gente sente um pouco a falta do Canu, sente como atleta e como liderança também a falta dele, né? E apesar do David vir jogando bem, fazendo bons jogos, mas é a característica do elenco. Não é um elenco que fala tanto, mas hoje eu acho que eles tiveram coração realmente para se manter durante 100 e tantos minutos dentro de um jogo praticamente jogado desde os 2 minutos com um jogador a menos. Boa noite, professor. E você fala de coração, era justamente um pouco disso que eu ia entrar no assunto, porque o Jean ele é expulso logo no começo do jogo e o Everton estava jogando ali praticamente ao lado do Caio, como um segundo volante com 35 anos. O jogo do Everton hoje, eu acho que é bom a gente ressaltar. E além do Everton, eu queria que o senhor falasse também a respeito do jeito que o Nicolas Acevedo entrou no jogo. Fantástico. Acho que precisava muito desse ânimo do grupo de brigar em campo como foi hoje, né? O Everton, primeiro é se ressaltar, um time jogar com Everton e Caio, primeiro e segundo volante, Pulga e Cauli dos 2 lados, e com Lúcio na frente, uau, e com Juba de lateral esquerdo, que nem é assim, tão marcador, eu acho que mostra a coragem que nós tivemos para o jogo, porque eu sei que eram 2 minutos de amostra, mas nós estávamos no comecinho bem, e eu acho que nós continuamos bem. Eu pensei em fazer a troca logo que saiu, tirar o Everton, botar o Nico, mas eu disse, se a gente não conseguir ver como a gente vai se portar um pouco, e aí o time foi desenvolvendo, e eu achei que o jogo foi ficando bom pra gente, né? A gente faz o gol, eu pensei de novo, né? Será que eu tiro? Porque falta 15 minutos, sei lá, ali, né? Depois do minuto 30, eu falei, e agora? Será que a gente aguenta virar 1-0 para daí ter calma no intervalo, né? Mas eu achei que o time se assentou bem o primeiro tempo inteiro. E aí quando o time, eu pensei, nós fizemos o gol dessa maneira. Eles tiveram a oportunidade de descansar 15 minutos. Eu vou arriscar, só troquei o Thiago, porque eu achei que o Lúcio já estava um pouquinho cansado e não estava rendendo, porque eu acabei optando por ele vir baixar na posição do Jean Lucas para vir jogar por ali. Aí não é muito o ponto forte dele. O ponto forte dele é mais o ataque no espaço. E aí eu resolvi trocar o Thiago, porque eu achei que o William não aguentaria 45 minutos com um homem a menos naquela situação. Mas eu voltei para o segundo tempo, você fica um pouco indeciso, né? Quando eu vi que a coisa tinha desandado, foi a hora que eu chamei o Nico e o Eric. Infelizmente não deu tempo para fazer a troca, o gol sai naquele minuto. Aí eu achei que ficaria bem difícil da gente reagir, mas tivemos aí, acho que coração, como você citou também, dentro de um clássico, Fonte Nova, casa cheia, o torcedor como um combustível da gente. Eu acho que carregou a gente para tirar a energia da onde já não tinha mais. E o Nico, acho que é muito representativo. Ele entra, rouba a bola, busca. Aliás, o lance do gol, ele rouba 2 vezes a bola, se eu não me engano, né? Aquela do meio campo é ele, e lá na frente também, dentro da área, é ele que participa, né? Então, ele tem como essa... Claro, ele não tem a armação de jogo que um Caio tem, o refino que um Everton tem, mas é o que eu falo. Aquele refino, aquele risco que nós corremos foi o que deu o gol. E depois, aí a gente, logicamente, quando começa a sofrer, aí você sente muito mais falta de um Nico. Então o Nico entra, consegue ele, Eric também ajuda bastante, né? Tem muita saúde. O Michel ajudou bastante também, voltando pela lateral. Entram caras que têm mais saúde física, que não são, com todo respeito, tão talentosos como o Everton, como o Caio, mas que podem oferecer outras coisas que compensam pra gente. Rogério, boa noite. Você usou a palavra coragem, eu vou trazer ela para a pergunta, mas contextualizar o seguinte. Sempre em Bavis aparecem heróis improváveis. Uhum. Aquele jogador de quem menos a gente espera ou quem menos você acha que vai ser o cara, de repente entra
e pimba, foi o cara do jogo. Não no sentido de ter sido peso por ele ser o cara, mas quem resolveu. Sim. E aí eu falo diretamente do Michel, Sim. que para muitos, para mim também, mas você trabalha com ele no dia a dia, é outra história, para mim e para muitos, não resolveria, não agregaria. E ele entra assim como todos os outros que entraram e agregou. Até onde vai a coragem de mudar, a coragem de não mudar, como foi no início, com 2 minutos, com a expulsão, e a coragem para enxergar o que pode acontecer e para doravante, que esse grupo pode te dar, tendo coragem de buscar aquilo que ele acha que é pertencente ou que tem que ser buscado como objetivo. Bom, eu entendo. E quando você fala, vamos ser sinceros, o Michel ele pode mais do que ele entregou até hoje. Ele está abaixo. Por isso, em poucas críticas, algumas críticas. Eu entendo, mas aqui, esse jogo, o campo pesado, ele entregaria muito mais. Eu até não penso só na parte ofensiva, não é porque ele fez o gol. Não, é no contexto geral. O que ele pode numa bola? Proteger, sustentar. Né? Tem alguns jogadores que têm a leveza do drible, mas na hora de sustentar um jogo pesado daquele, né? Você tem o jogador com um pouco mais de força física, experiência. Então não é só pelo gol. O gol está dentro do contexto, vira o herói, como você falou, claro, e muito legal, né? Porque eu acho que pode ser um recomeço para ele, um incentivo, né? Mas eu acho que, como um todo, ele veio, recompôs, marcou praticamente individual com o Jamerson, que é um jogador de muita força, né, que chega ali. Então, eu acho que você tem que ter um pouco de instinto e conhecer também os jogadores, ver o dia a dia do treinamento, o que o cara está fazendo, está rendendo, né? Assim como a surpresa, por exemplo, do Thiago entrar, né? Mas eu vejo, claro, se o Thiago está